Ok, então bom dia pessoal. Fazendo a introdução aqui do movimento Iguaçu Valley, tradicional, antes do Augusto começar aí com o tema de hoje, sobre o desafio em Nova Oeste. Então, o Iguaçu Valley, relembrando a todos, surgiu aí a partir dos núcleos de informática das ações comerciais da região Oeste, vendo a necessidade aí de fazer da região Oeste uma produtora de serviços e produtos com maior valor agregado. Como a gente vê aqui no exemplo, a soja é um produto aí que tem pouco valor agregado e é o mais produzido na região. O ônibus é um produto produzido aqui na região que já tem mais valor agregado, mas que ainda não chega perto, por exemplo, de um iPhone, que não temos nenhuma produção parecida na região e que tem extremo valor agregado, né? Toda a tecnologia, engenharia, vendas, toda a parte, a maior margem de lucro, vamos dizer assim, fica fora do país. E diante disso, nasceu o movimento Iguaçu Valley, então, com esse sonho de tornar a região oeste um polo de empresas e entidades inovadoras. Então, a gente trabalha aí, se reúne de maneira voluntária e informal com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo com inovação. Então, dessa comunidade de empreendedores que fazem inovação. Baseado nos princípios importados aí de outros polos de inovação pelo mundo, que é de ser liderado por empreendedores numa visão de longo prazo, ser inclusive multidisciplinar, então todo mundo participa do Iguaçu Valley, de todas as áreas, isso é primordial, não é só TI, não é só tecnologia, é todo mundo. E na ideia de contribuir antes de receber, então hoje o movimento é totalmente voluntário. Ele já acontece periodicamente em várias cidades aqui da região oeste do Paraná, incluindo o Biratã, que já fica mais para o noroeste, e os encontros eram presenciais, regulares, aí, cada dia da semana, e devido à pandemia a gente está fazendo uma vez por semana aqui no modelo online, e hoje a gente já reúne várias entidades aí, junto com o Sistema Regional de Inovação, vamos dizer assim, seria o Iguaçu Valley Regional, e hoje então a gente traz aí o Desafio Nova Oeste, apresentado pelo Augusto Stai, que é gerente regional do Sebrae Oeste. Esse desafio que é junto aí com várias entidades, que ali estão os logos das entidades patrocinadoras, apoiadoras. E esse desafio aí conta com mais, né, de 2 milhões de reais para premiar micro e pequenas empresas ou startups que estão desenvolvendo ou implementando soluções tecnológicas para a região, para gerar alto impacto na economia e ajudar no enfrentamento ao coronavírus. Essa crise do Covid, aliás. Então, o Augusto vai apresentar melhor aí, né? Eu vou deixar para ele apresentar. Augusto, pode ficar à vontade, o tempo é teu. Vamos conhecer melhor esse edital e torcer aí que a gente consiga boas soluções através dele. Valeu, Ronan. Bom dia. Bom dia a todos aí. Obrigado novamente aí, Ronan, pela oportunidade de a gente apresentar essa proposta. Obrigado a todos que estão aí cedinho, né, conosco. Vamos fazer o seguinte, até antes de entrar, Alan, quer soltar o vídeo? E daí eu começo a apresentação, pode ser? Vamos soltar um videozinho institucional bem curto e aí a gente dá sequência. Eu vou aproveitar aqui, Augusto, vocês devem estar vendo a minha tela, né? Esse aqui é o site do institucional, né, do Desafio Nova Oeste. Então o vídeo ele está aqui, tá? Então só para mostrar o endereço, depois você vai passar, né? Mas essa aqui é a carinha da página, tá? Vou abrir ele aqui. Você, startup, micro e pequena empresa, que diante da crise quer desenvolver o seu portfólio, gerando oportunidades, produtos e soluções para o seu empreendimento, e ainda contribuir para estimular a economia do Oeste do Paraná. Vem aí o Desafio Inova Oeste 2020. Sua empresa poderá propor o desenvolvimento e implementação de produtos, serviços e melhoria de processos nas linhas temáticas do agronegócio, meio ambiente, turismo, produção de alimentos, varejo, energia, indústria 4.0, saúde, cidades inteligentes, internet das coisas e inteligência artificial, além de logística e tecnologia da informação e comunicação. Sua empresa receberá R$58 mil para desenvolver o seu projeto, podendo ser aplicado em consultorias tecnológicas, mentorias, compra de equipamentos e bolsas de pesquisa. Para participar e conhecer melhor, acessem o edital no site
prêmiodesafio.oestemdesenvolvimento.com.br. Este programa é uma iniciativa do Parque Tecnológico Itaipu, Sebrae, Fundação Araucária e parceiros do programa Acelera Foz. Valeu, Alan. Deixa eu compartilhar minha tela aí agora. Vocês me falam se ela já está sendo compartilhada. Está aparecendo? Está aparecendo. Deixa eu colocar no modo apresentação aqui. Então, pessoal, bem, bom dia novamente, né, a todos. Obrigado aí de novo pelo espaço, então, Ronan. Proposta a gente ser bem breve aqui, mas trazer algumas informações sobre o desafio. A gente está fazendo esse processo de divulgação em toda a região oeste aí. Ele começou com uma proposta um pouco mais desenhada a partir de Foz do Iguaçu, mas ele é aderente a todo o oeste do Paraná, inclusive nas suas linhas ali de atuação, que a gente vai passar daqui a pouquinho. Nós já tivemos uma edição do prêmio Desafio Novo Oeste, se não me engano, uns 2 anos atrás, num outro formato. E aí, esse ano, estávamos discutindo novamente algumas opções, principalmente a partir do momento que a gente começou a discutir processos, né, ações para retomada econômica de alguns municípios, mais especificamente aqui em Foz. Então, assim como, por exemplo, nós temos em Cascavel, lá em Foz, perdão, não aqui em Foz, lá em Foz, nós temos um grupo de instituições, o Sebrae faz parte, o PTI faz parte, entre outros, ação comercial, muita gente fazendo parte, que construiu um programa chamado Acelera Foz, que é um programa com várias ações compartilhadas entre essas instituições, Prefeitura Municipal também, Poder Público também, pensando no processo de retomada ou então de aceleração da economia, depois da situação que a gente está vivendo pelo advento da pandemia. São programas, como eu falei, compartilhados, onde vários parceiros trazem um pouco mais de esforço e trazem seu esforço. E dentro do programa do Acelera Foz existe lá um eixo de inovação. Naturalmente, até pela característica dos parceiros que estão lá, como, por exemplo, o próprio PTI. Dentro dessas discussões, então, a equipe começou a discutir, o Alan é quem coordena isso pelo Sebrae, temos a equipe do PTI também, que fazem a dobrada da equipe técnica lá, e os demais parceiros estão juntos, mas começou a se discutir quais seriam as alternativas, principalmente num horizonte de curto ou médio prazo. Diferentemente de outros programas de desenvolvimento, onde a gente consegue estabelecer prazos mais longos, né, ações, às vezes até mais estruturantes, mais longas, todo esse processo de retomada, ele está baseado em ações de curto, médio prazo, principalmente. Tem algumas coisas de impacto de longo prazo? Tem, mas a gente está colocando muito esforço no médio, porque entende-se que, entende-se não, né, com certeza, os números já provam isso. Como o impacto da crise foi algo quase surreal, né, muito diferente de qualquer outra crise que nós tenhamos passado, nós não temos um ano, não temos 18 meses aqui, o empreendedor, a cidade, a região, para pensar numa retomada, né. Naturalmente, essa retomada vai ser a longo prazo, mas os processos que a gente realiza precisam ser mais efetivos, mais verticais, né, mais diretos. E o desafio foi construído dessa forma. A gente vai ver, ele é um tiro curto, é um projeto que até final do ano acaba, então os prazos são todos apertados. Foi desenhado relativamente rápido, né? Na verdade, é adaptado rápido, e tem essa característica. Então, num curto prazo, a gente apoiar ideias, processos. Nesse caso, nós precisamos já de empresas constituídas para pensar nesse processo de retomada. Além de pensar na empresa, pensar no impacto na economia local. Então, os parceiros já foram falados no vídeo, mas sempre reforçando, né? A construção técnica é do PTI e do Sebrae. Ele está dentro do programa Acelera Foz, e a gente sempre, como sempre tem feito, leva aí o SRI Iguaçu Valley como parceiro, até para potencializar a imagem desses movimentos, né? A Fundação Araucária também é um parceiro, veio via PTI, eles também são parceiros, já, na verdade é um bom parceiro. A gente tem visto que a Fundação Araucária pode se tornar cada vez mais um parceiro importante aqui para o Oeste, para o SRI, para o Iguaçu Valley, para todo mundo. E aqui eles já estão juntos. O objetivo é esse, então, desenvolvimento e implementação de soluções tecnológicas em micro e pequenas empresas ou startups,
gerando alto impacto na economia da região oeste do Paraná, como forma de enfrentamento à crise desencadeada pelo Covid-19. Nós precisamos aqui de empresas constituídas, pequenas empresas ou startups já com CNPJ, se não me engano, pelo menos 1 ano de CNPJ, né, Alain? Até o Alain, de repente, pode ir fazendo complementos ali no chat, ou no final ele traz mais informações que porventura eu passar, tá? Então, nós precisamos aqui de empresas constituídas e o espaço de abrangência das empresas precisam estar nos 54 municípios, que é a região-alvo do Programa Oeste em Desenvolvimento, do SRI também. Basicamente, a região da MOP e da Cassiopar. Tá? Ele vem com o nome de Foz junto, né? Como nós falamos, foi construído a partir de lá, mas ele compreende empresas de todo o nosso território, que isso é bem importante. Público-alvo, então, como nós falamos, startups e micro e pequenas empresas com CNPJ constituído. E aqui são as linhas temáticas, bem amplo, né? A gente até pensou em ser um pouco mais restritivo num primeiro momento, ou deixar um pouco mais focado, mas, de novo, aí pela característica dos parceiros, pela atuação de cada um e também pelo momento, optou-se por abrir um pouco mais. Eu acho que essa é uma boa discussão em alguns momentos, aí imagino que os grupos do Iguaçu Vale já façam, o SRI às vezes também, mas essa eu acho que é uma boa discussão para pensar quais cadeias de valor. Meu próprio Sebrae tem apostado em algumas verticais, vocês sabem, mas onde a gente coloca mais esforços, né? Eu, particularmente, acredito que a gente tem que focar mais em alguns segmentos e verticais, mas é uma opinião minha. Eu acho o grupo, mas como eu falei, eu acho que é uma discussão que tem que ter. Quanto mais a gente consegue concentrar esforços, em tese, a gente tem resultados mais rápidos. Então, as linhas temáticas aqui são agronegócio, energia, saúde. São 3 verticais bem amplas, né? Lembrando, né, a matriz econômica de Foz do Iguaçu, por exemplo, está muito focada, inclusive, em energia, por causa da presença da Itaipu. O agronegócio compreende toda a região oeste do Paraná, menos Foz, por incrível que pareça, né? Então, aqui houve uma sensibilidade que é importante, mesmo não sendo importante para Foz, é importante para o oeste do Paraná. Saúde forte em alguns municípios, Cascavel se destaca, e aí outros complementares, produção de alimentos, muito ligado ao agronegócio, cidades inteligentes, é um tema que está sendo trabalhado cada vez mais, o próprio PT está trazendo isso, mobilidade, smart cities, conceitos, né, importantes. Indústria 4.0, tecnologia da informação e de comunicação, meio ambiente, internet das coisas, inteligência artificial, segurança e infraestruturas críticas. Esse é um tema também muito forte em Foz do Iguaçu por causa da usina. Foz do Iguaçu, o PTI tem um laboratório que é modelo, um laboratório que atende inclusive diversos outros lugares do país em seguranças de infraestrutura crítica, que a gente está falando de barragem, tá? Varejo, transversal tudo, turismo, mais uma vez focado em Foz, abrange um pouco Lindeiros, mas muito forte em Foz do Iguaçu, e logística, toda a região oeste do Paraná forte, mas também Foz do Iguaçu, junto com turismo, essas duas aqui são as principais cadeias de valor de Foz do Iguaçu atualmente, tá? Essas são as etapas, nós estamos na etapa 1, na divulgação da chamada pública, fizemos já um lançamento há uns 10 dias atrás, né, alguma coisa assim, estamos agora fazendo momentos como esse para divulgar mais, depois submissão das propostas, já estamos aceitando a submissão das propostas, tem alguns detalhes importantes aqui que o empreendedor tem que ficar ligado, depois tem um processo de avaliação e seleção natural, contratação e desenvolvimento e entrega da solução, tudo isso até dezembro, né? Bem um tiro curto mesmo, tem que ter muita atenção aqui no cronograma, nós vamos passar por ele daqui a pouco. Qual o orçamento que o desafio traz, então? Nós esperamos atingir até 20 empresas que sejam beneficiadas. Cada empresa vai ter até R$58 mil de recursos financeiros para aplicar em alguns serviços que a gente vai ver daqui a pouco. Tem uma contrapartida econômica de R$42 mil, esse é o valor da empresa. E o total, aí, somando as 20, então, nessa conta, chegam, então, a uma proposta de R$2 milhões. Uma proposta bem robusta. Tá? Os recursos estão mais ou menos distribuídos dessa forma. A Fundação PT está colocando R$600 mil, o Sebrae 560, dá um pouco mais até, e os proponentes em contrapartida econômica, R$840 mil. Tá? Nesse valor da Fundação PT, aqui tem a Fundação Araucária também, né, Alain? Aqui tem uma composição. Como participar? Como a gente falou, nós temos algumas peculiaridades aqui que é importante atentar, tá? Então, tem que realizar o cadastro na plataforma do desafio, é o site que o Alain acabou de rodar ali o vídeo, prêmiodesafio.osemdesenvolvimento.com.br, joga lá no Google que aparece de cara lá.
E aí tem que preencher esse formulário, que a gente chama de FAP, tá? Formulário de apresentação do projeto. Precisa ser preenchido lá. Ao mesmo tempo que preenche o formulário, o proponente já tem que preencher essa solicitação de orçamento de serviço do programa Sebrae Tech. Porque o recurso do Sebrae Tech, do Sebrae, boa parte dele está direcionado em atender propostas via o programa Sebrae Tech, que atendem um conjunto diverso de demandas. A gente pode passar daqui a pouco um pouco por elas. Antes que a proposta seja ou não selecionada, nós precisamos saber a demanda dessa proposta, do empreendedor, e ver como ela se encaixa e qual o valor que ele vai utilizar para essa demanda. Como são processos já todos formatados, quando o empreendedor entra no edital, tem todos os processos formatados, com preços médios, inclusive, ele coloca a demanda dele, a gente faz essa orçamentação, o próprio Sebrae faz esse orçamento. E aí nós verificamos qual o valor que ele vai gastar em Sebrae Tech. Né? Em Sebrae Tech, pode gastar, se não me engano, entre 15 e 30 mil reais, correto? Correto, isso mesmo. O calendário eu coloquei no chat aqui também, tá? Valeu, Ana. Então tem que fazer essa orçamentação. Na verdade, ele só entra com a demanda, quem faz a orçamentação somos nós. Lembrando que o programa Sebrae Tech ele é atendido por uma rede de fornecedores, todo o estado do Paraná, temos vários fornecedores aqui da região também, em serviços de inovação e tecnologia, diversos serviços, tá? E é um programa que já funciona há muitos anos, então roda bem, tá? Isso é uma fortaleza que a gente tem. Tem que fazer o upload da FAP lá, preenchido e assinado, tá? E depois o upload dos documentos solicitados da empresa e exatamente os orçamentos do serviço. Quando a gente tiver orçamento, a gente vai ter esse orçamento disponível e vai mandar para o empreendedor. Tá? Então, esses passos precisam ser preenchidos. É importante a leitura do edital, gente. Não tem como não ler o edital, né? A gente não gosta de ler edital, não gosta de ler edital, não gosta de ler bula, não gosta de ler nada parecido, porque realmente geralmente são leituras longas, um pouco enfadonhas, mas precisa ler. A gente precisa entender aí que tem que passar por isso, porque tem informações bem importantes lá, inclusive informações de aspectos legais. A gente está usando recurso público, a gente não pode esquecer, né? Parte do recurso do Sebrae é público, parte do recurso do PTI é considerado recurso público, da mesma forma da Fundação Araucária. Então, essas regras visam aí ter uma transparência na utilização de recursos, ainda mais quando a gente faz uma chamada pública como essa, depois a gente tem que prestar contas. Então tem que ser um processo muito transparente, como e um processo com alguns detalhes. Tá? E nós entendemos que também, de certa forma, é um exercício aí para quem está iniciando, porque acessar recurso hoje, dificilmente você vai fugir de uma burocracia ainda, se for recurso público principalmente. Mas mesmo recurso privado, você tem suas normas aí para serem cumpridas e precisa estar atento. Então, está aqui o cronograma, né? Importante, tem que fazer essa solicitação do Sebrae Tech, que nós falamos agora, até o dia 10 de julho. Tá? Então, hoje é dia 2, nós temos uma semana, 8 dias aí para fazer. A parte do empreendedor, ele vai entrar e vai fazer em um dia isso, e depois fica conosco essa tarefa. Então, é um prazo pequeno, mas perfeitamente possível, tá? E a submissão das propostas totais encerra-se no dia 22 de julho. Tá? Augusto, então, deixa eu te ajudar em relação a esses dois prazos, né? A questão da importância. Realmente, só tem uma semana, mas é uma semana para o empreendedor que tem interesse em utilizar esses recursos, em aderir ao edital, que ele tem para escolher os serviços tecnológicos que ele necessita. Né? Então, ele tem essa semana agora para ele dar uma olhada na relação lá dos serviços que está no edital do Sebrae Tech e ele vai escolher. Puta, eu preciso disso e desse tipo de serviço. E aí ele vai entrar em contato com o Sebrae e aí o Sebrae vai orientar como que dados ele necessita para fazer esse orçamento. Então, ele tem que fazer tudo isso até o dia 10 de julho, porque o Sebrae precisa incluir no sistema até o dia 10 de julho. Aí, entre o 10 e 22, o trabalho é do Sebrae, dos seus fornecedores e do empreendedor, para aí sim ele preencher a FAP, né? Aí ele vai ter que escrever o projeto dele, tem todo aquele processo mais técnico, né? Mas agora, até o dia 10, é ele escolher qual é a necessidade dele de serviço tecnológico. Escolhendo, passando para o Sebrae até o dia 10, aí ele tem o tempo do dia 10 até o dia 22 para ele preencher a FAP daí, né? É isso. Beleza, Léo. Valeu, obrigado, cara. Então, tá aqui o cronograma total, né? Em julho a gente tem essa parte do
essa parte da entrada do processo, vamos chamar assim, que ela acabou de explicar. Em agosto, assina todos os instrumentos jurídicos daquelas propostas que foram validadas. Lembrando, nós temos condição aqui de validar até 20 propostas. Tá? Na verdade, tem um limite que é o valor do processo, mas a média deve ser 20 propostas. De setembro a dezembro, desenvolve o processo, desenvolve o projeto, para em janeiro entregar. Então, por isso que nós falamos, é um processo de tiro curto, tem que ter essa característica, né? E, de novo, nós aqui entendemos que são empresas já existentes, diferente de alguns outros processos, inclusive, que estão em andamento. Nós mesmos temos um processo atual aí com a Fundetec, com a SIC, onde a entrada foi, inclusive, startups ainda não formalizadas. Aqui não, aqui nós precisamos de empresas já formalizadas, que em tese já têm uma atuação de mercado, já estão numa fase um pouquinho mais com essa condição de operar num curto espaço de tempo já para desenvolver um produto ou uma solução. Quais são os resultados esperados, então, do prêmio? Aceleração de portfólio das empresas, geração de emprego e renda. Esse é o impacto que a gente precisa ter, principalmente pelo Acelera FOS, que nós falamos no início. Contratação de aproximadamente 40 bolsistas de IES locais. Tem um processo de bolsista, depois o Alain pode complementar, que é complementar ao desafio, bem interessante. Contribuição no aumento da arrecadação de impostos, tá, para a cidade, para a região, aumento do faturamento e sustentabilidade de startups e micro e pequenas empresas, 20 novos produtos e soluções para empresas e investimento aproximado de R$800 mil em prestação de serviço tecnológico da região. O que a gente tem orientado aqui, sugerido, na verdade, não orientado, né, também. Da mesma forma que a gente pode ter aqui a submissão de propostas de uma empresa, de uma startup, por conta que ela ainda está numa fase de desenvolvimento, que ela está com pouca envergadura de mercado ainda, aqui a gente pode ter empresas que já estão se relacionando com essas startups ou empresas de base tecnológica e que têm intenção ou precisam desenvolver um produto direto com esse fornecedor. Então, o próprio Alain usou o exemplo aí da LAR, e o Clédio nos permitiu usar o exemplo lá. A LAR, assim como outras cooperativas, outros grandes players, já tem relacionamento ou com fornecedores tradicionais, ou com algumas startups que estão iniciando o processo de relacionamento com eles. Então, se eles têm um produto que eles estão desenvolvendo para esse player, para essa cooperativa, para esse cliente, ele pode usar aqui o Desafio InovaS para acelerar o processo de desenvolvimento desse trabalho. Tá? É claro, tem que ler todo o edital lá com as condicionantes, mas por que não ele em 5 meses, nem isso, né? Em 4 meses, ele não usa um recurso que o desafio traz, que a chamada traz, para desenvolver um produto que ele já sabe que vai ter entrada no mercado especificamente para um cliente ou para outro cliente, ou se ele vai colocar direto. Tá? Então, isso é algo que a gente está sugerindo, porque, de fato, o processo pode ser um acelerador de um processo que já está em andamento, de um produto, de um serviço que já está em andamento. Pode-se fazer uso do edital para isso. Tá? E, em linhas gerais, é isso. Deixa eu compartilhar rapidamente aqui, só para vocês terem uma ideia, tudo o que o próprio programa Sebrae Tech contempla. A gente dá uma passada bem rapidinho para termos uma ideia do que pode estar contemplado aqui nos serviços, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Calma aí. Só um minutinho. Aqui. Achei. Deve estar aparecendo aí, né? O edital. Então, só para ter uma ideia, o que o programa Sebrae Tech contempla, para a gente ter uma ideia também da característica que pode ser. Esse aqui é o edital, tá? Eu não vou ler, obviamente, né? Mas na coluna esquerda, aqui em serviços, são todos serviços contemplados, tá? E na coluna da direita, o valor máximo de cada um dos serviços. Então, passa por tudo isso aqui, tá? Desenvolvimento de produtos, gestão de inovação, melhoria genética e biotecnologia, planejamento tecnológico, propriedade intelectual, transformação digital, design de ambientes, design de comunicação. Estão vendo? Design de serviços, certificações e inspeções, gestão da qualidade. Todos isso aqui são demandas que o empreendedor, que a proposta pode utilizar. Mapeamento e melhoria de processos, tem muita demanda, tá? E como isso aqui já roda há muito tempo, isso é importante salientar, a gente já tem essa rede de fornecedores, tá?
Então, isso, eficiência energética, é importante isso, resíduos, gestão de sustentabilidade, até saúde e segurança no trabalho. Então, todas essas são demandas que podem ser objeto de atuação. Beleza? Deixa eu voltar aqui agora. Então é isso, gente. Basicamente, essa é a proposta, esse é o desenho do Desafio Nova Oeste. Nós realmente gostaríamos de ter precisamos ter boas propostas. Gostaríamos que tivessem propostas de diversos municípios, como sempre, né? Como a gente tem feito, independente se a gente inicia alguns processos por Cascavel, por Foz do Iguaçu, por Toledo, por qualquer município, sempre que possível a gente tenta expandir essas oportunidades aí para todo o território, porque a nossa leitura é essa, né? Quanto mais a gente conseguir fazer esse trabalho coletivo aí compartilhado entre toda a região, a gente vai ser mais fortalecido, até porque nós temos ativos importantes espalhados no oeste, ainda bem, né? Essa é uma característica importante que a gente já discutiu diversas vezes. Então, aqui mesmo tendo um grande parceiro que está mais focado em Foz do Iguaçu, que é o PTI, mas que também atua na região oeste, essa é uma proposta para todo o oeste do Paraná. Tá? Então, empresas que estejam em todo o nosso território podem, e no nosso entendimento, devem fazer uso aí do Desafio Nova Oeste. Ok? É isso. Se alguém tiver dúvidas específicas ou comentários, a gente fica à disposição, fica aberto aí. Vamos lá. No bate-papo já tem algumas coisas. Deixa eu ir perguntando aqui, até para ir fomentando aí as dúvidas do pessoal. Assim, Augusto, você que está na liderança, em relação a problemas, vamos pegar, pensando aqui por mim, talvez algum empreendedor que não tenha nenhuma, que nem você falou, às vezes alguém já tem alguma solução em andamento e pode encaixar, ou às vezes a pessoa quer aproveitar o edital para lançar alguma coisa, né? Você tem alguma sugestão, uma ideia de que problemas que ele pode abraçar? Será que na plataforma do SRI tem alguns problemas? Você pode sugerir algum caminho assim para identificar os problemas para resolver? Porque dentro do universo de crise da Covid a gente tem bastante coisa. Ronan, inclusive as linhas que o programa atende, que o desafio atende, é bem amplo, né? Então, dificilmente alguma coisa não vai se encaixar nesse processo, tá? A plataforma do CRI sempre é uma fonte, né? Porque lá são desafios reais e a gente tem trabalhado sempre com isso. A ideia é que sejam problemas reais, de fato, de empresas, não precisa ser de empresa, né? Pode ser até inclusive de poder público, mas problemas reais que já estão instalados. Agora, de novo, pela característica do desafio, ele tem 3 a 4 meses de desenvolvimento, eu entendo, aí vai de cada empreendedor, que o ideal é trabalhar em algo que ele já tenha familiaridade, que ele já tenha expertise e já tenha competências adquiridas. Tá? Então, acho que a própria plataforma pode ser uma inspiração, pode, mas desde que a empresa já tenha algumas expertises adquiridas. Porque se for iniciar, entre aspas, do zero, é pouco tempo, né? O tempo é apertado. E aí ele tem alguns requisitos para cumprir, de novo, a gente já falou sobre isso, né? Então, o ideal são empresas que já abracem situações reais, problemas reais, que o mercado já está demandando, né? O empreendedor tem que ter esse feeling, a gente sabe, tem que ter conhecimento, mas de preferência que ele foque na necessidade de expertise algumas já adquiridas, sabe? Já competências que ele já tenha desenvolvido, porque em 4 meses dificilmente ele vai conseguir iniciar um processo do zero, né? Então essa é a nossa sugestão, mas está aberto, né? Eu acho que é muito efetivo, né, esse exemplo que a gente deu de quem já está desenvolvendo um produto, uma solução que já está em andamento com um cliente específico, por exemplo, tá? Porque aí provavelmente ele já passou por uma fase de aderência do produto, já entende a necessidade, já passou aquele processo em que ele teve que pivotar talvez algumas vezes a solução para ficar mais adequada, e aí ele vai usar o desafio, cara, para deslanchar em alguns aspectos que ele precisa, para evoluir rapidamente em 3, 4 meses aí e ter, de repente, ao final do processo, um produto totalmente pronto já
já pronto mesmo, a nível de venda e consumo. Então, mas isso é uma opinião, uma análise nossa. Ele é aberto, né? Não tem essa obrigatoriedade, né? Tranquilo. O Pedro Sela levantou a mão ali. Quer abrir Aí, ó. Pedro, falar? Bom dia, Ronan. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Fala, Pedro. Tudo bom, Augusto? E aí, cara? Muito legal a apresentação. É mais uma iniciativa que estamos fazendo juntos, né? Assim como ecossistema. E até respondendo um pouco o que o Renan colocou, nós estamos abertos com oportunidades. Foram mapeadas 60 oportunidades de 29 empresas para que empreendedores possam desenvolver soluções para eles. Aí sim, um prazo um pouco maior, como o Augusto comentou, que dá tempo dele desenvolver. Então, nesse ano, vai ser feita uma validação do problema junto ao cliente, que é a empresa que é demandante da solução, e o ano que vem nós vamos dar recurso para o empreendedor desenvolver uma POC, ou uma prova de conceito, ou MVP, e implantar na empresa. Então, nós temos essa linha, também está aberto o edital, aberto na fase de empreendedores, e com uma linha também para aceleração para retomada econômica. Então, dá para complementar, dá para se inscrever nos dois, e até mesmo complementar para os empreendedores, ou mesmo que já tenham a ideia, as pessoas que só tenham a ideia, possam começar a desenvolver essas ideias através do nosso edital. Legal, Pedro. Inclusive, se puder colocar o link do edital de vocês aí no bate-papo, para quem quiser acessar e dar uma conferida, já aproveita o embalo. Viu, Legal, Renan? legal. Viu, Ronan? Só forçando, né? Eu acho que o que o Pedro trouxe aqui, tá? Eu acho que é importante ainda, para quem ainda não tenha, quem não está se relacionando muito, né? Esse não deixa de ser uma porta de entrada também para um excelente relacionamento aí com esses parceiros, né? Com o próprio PTI, por exemplo. Então, claro que pode ser aproveitado por empresas que já têm relacionamento, já estão lá, inclusive, né? No parque. Mas se tiver empresas, de repente, para iniciar um processo de relacionamento com o próprio Sebrae, com o PTI, com outros atores, é uma porta de entrada também, né? Porque, como o Pedro falou, quando a gente começa a navegar, cara, tem muita oportunidade. Na verdade, eu acho que a gente está vivendo um momento na região, em todo o Oeste, possivelmente outros ecossistemas também estão vivenciando isso, onde a gente está tendo mais oportunidades do que propostas, cara. Por incrível que pareça, né? A gente discutia há pouco tempo atrás que precisava de mecanismos, de ferramentas. É claro que o PT já tem incubação há anos, né? O Pedro pode falar, assim como o Fundetec já tem incubação há muito tempo, tem outras incubadoras, já tinha alguns processos de aceleração. Mas essas chamadas, principalmente coletivas, assim, onde não é só da incubadora, né? Nesse caso, onde tem alguns atores, de novo, o exemplo que a gente está tendo aqui da SIC, Fundetec, Sebrae, que já está entrando na segunda fase, o próprio Bioparque está com um programa de aceleração. Então, assim, cada vez mais a gente tem essas oportunidades. E na prática, bem na prática, a gente tem tido dificuldade de ter boas propostas para aproveitar essas oportunidades. Então, a gente tem, isso já é discutido há muito tempo aí no Iguaçu Vale, né? A entrada do funil aí, né? Processo de ideação, o próprio Sebrae tem tentado acelerar esses processos cada vez mais, inclusive dentro da universidade, algumas privadas estão navegando muito bem, a Unioeste tem feito boas coisas aí, né? Piedade está aí, mas a gente precisa acelerar esse processo, porque senão daqui a pouco a gente vai ter 3, 4 chamadas paralelas aí, né, Pedro? E não vamos estar disputando entre nós, cara, e é o contrário, a gente gostaria de ser ao contrário, né? Hoje a gente tem que fazer uma leitura para onde a proposta canaliza e fica com vaga aberta às vezes. Então eu acho que isso é um ponto de atenção fortíssimo, né? Iniciar esse processo a navegar junto com o PTI, iniciar relacionamento, aproveitar outras oportunidades aí que o Pedro já trouxe. Maravilha. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode abrir, levantar a mão, chamar no chat. Augusto, aproveitando aí, então, vou fazendo as perguntas aqui também. Então, beleza, vamos supor que eu... Que ele não olhe. Opa! Você mandou levantar a mão, levantei. Tá. Tem ali no Mas pode falar, depois eu falo. Tá. É que ali no Zoom ele tem uma função de levantar a mão também. Aí... Vamos lá, Augusto, vamos supor que eu tenha já algum projeto sendo desenvolvido aí na região, né? Como que eu, claro, lendo o edital, mas assim, para dar uma luz,
como que eu posso imaginar se minha solução ela se encaixa no edital, né? O que eu venho trabalhando e tal. O edital ali eu vi que o objetivo é soluções que gerem alto impacto na região, especial em relação ao Covid, né? Não sei, então, se puder dar mais detalhes de como se encaixa. Ronan, dentro do edital tem uma matriz de pesos para avaliação da proposta, tá? Então, assim, acho que o primeiro passo tem que estar naquelas linhas lá, mas elas são bem amplas. Então, vamos concordar que na prática dificilmente alguma coisa não estará naquelas linhas, tá? Então, essa é a primeira proposta. Primeira leitura. Depois tem uma matriz de peso, ou seja, de acordo com a característica, a pontuação vai ser melhor ou pior. Então, ele tem que entender se ele, apesar de não ter comparativo nesse momento, né? Porque ele não está olhando outras propostas, mas tem que dar uma olhada na matriz de peso lá, tá? Então, acho que esse é um processo importante. Feito essas duas, como boa parte do recurso, importante até, eu nem passei isso, né? A gente coloca lá que tem até R$58 mil que vai ser destinado em recursos financeiros. Eu acabei falando um pouco mais de Sebrae-Tech, mas ele é um processo, né? Nós temos mentoria, temos Sebrae-Tech, que é desenvolvimento de soluções, temos mentoria, depois tem um recurso que o empreendedor pode utilizar para aquisição de materiais, ou para bolsista, ou para aquisição de software. Tá? O Pedro e o Alan podem complementar isso depois. Então, são recursos que ele vai utilizar também. Então, na leitura, é importante também ele entender se esse tipo de recurso vai ajudar ele a desenvolver o produto. Exemplo, se ele não precisa fazer nenhum produto que o Sebrae-Tech oferece, sinceramente, não sei se ele vai conseguir ter aderência aqui, porque metade do recurso quase está em Sebrae-Tech. Não é proibitivo, tá? Ele pode embarcar igual, tá? Mas ele tem que ver, para mim, será? Eu não preciso já desenvolver tudo isso, eu não quero desenvolver soluções, talvez um pouco de mentoria e tal, não quero bolsista, não quero software. Talvez ele não se enquadre. Tá? Então, tem que olhar o que o programa traz como benefício, principalmente em termos de recurso financeiro direto, né? Porque daí é o recurso direto ali para a empresa, tá? E eu acho que para ser a mais aderente. Mas essa tabela de pesos aqui também é importante dar uma olhada, tá? Quanto é inovadora a proposta, né? Tem um impacto. Isso é importante, porque o resto cai um pouco na subjetividade pro empreendedor, né? Aí é uma função da banca depois de avaliar. Mas talvez o empreendedor tenha dificuldade. Quanto meu produto vai ter impacto na economia local, que é o que a gente quer. Não sei se ele vai conseguir fazer toda essa leitura. Então, se inscreva, tá? Siga os processos, e de novo, aí a banca vai fazer esse processo de avaliação. Não sei se o Alan ou o Pedro querem complementar. Mas... Só para ver se eu entendi, eu tenho que ver se o meu projeto ele gera impacto na economia local, não necessariamente, porque gerando impacto na economia local vai ajudar a economia a se recuperar do coronavírus. Meu projeto não precisa ter relação com o coronavírus, né? É isso? Não precisa ter relação com o coronavírus. Na verdade, precisa ter relação zero, né? Tanto que ele pode estar desenvolvendo um produto que, em tese, não tem nenhuma relação. Que é justamente o que você falou no início da tua frase aí. Nós entendemos que, além de beneficiar diretamente a empresa, vai ser o primeiro beneficiado, mas quando você pega esse recurso e aplica numa empresa, que aplica uma solução, que coloca no mercado, que favorece um cliente final, que favorece o portfólio do produto delas, isso começa a fazer a economia girar, né? Hoje a nossa dificuldade é essa, né? É o efeito da crise direto, né? A economia, por exemplo, quando você pega Foz do Iguaçu, principalmente, a desaceleração foi absurda. Então a gente precisa de recurso na economia, a gente precisa aquecer, fomentar. Então isso é recurso diretamente na empresa, né? E daí, por consequência, na economia, isso pode gerar emprego, você vai desenvolver produtos que depois ela vai vender para fora do território, vai trazer recursos para dentro do território. Então, é um recurso aplicado rapidamente, um bom volume de recurso aqui no território. Maravilha. Piedade, depois Luiz. Piedade, manda ver. Augusto, enquanto você estava apresentando, eu passei as informações para o nosso grupo lá dos técnicos extensionistas do PX, até para ver se tinha empresas lá, né? E teve uma técnica que até falou que das empresas que ela atende, tem duas, ela já tinha lido o edital, porque seria uma maneira da gente, no PX, estar ajudando essas empresas até a lerem o edital, entender o edital.
Aí, só para tirar uma dúvida que me surgiu, quando ela colocou o nome das 2 empresas que ela atende, que ela acha que tem perfil, a empresa já está no mercado, ela está tentando exportar. Ela poderia estar, lógico que quando ela exporta, ela vai gerar renda, né? Provavelmente ela vai ter que ter mais colaboradores para poder atender a nova demanda. Quando uma empresa ela está voltada para com esse foco, colocar o produto dela ou o serviço no exterior, ela poderia estar usando esse recurso aí para a questão de melhoria de site, sei lá, mais de marketing, ela pode usar o recurso para isso? Pode. Primeiro, bom dia de novo, né? Obrigado pela pergunta. Eu vou falar aqui, depois o Alain ou o Pedro complementam se eu não fizer a resposta completa. Que são empresas que já têm produto, né? Pode, porque, por exemplo, de novo, né? Boa parte do recurso, e cuidar porque a gente está focando muito nisso, talvez, mas eu acabei dando muito foco nisso. Mas uma parte importante do recurso, por exemplo, é via serviço Brightech. No portfólio do serviço Brightech, ela tem uma enormidade de situações que você trouxe. Tem até parte visual de produtos, né, se precisar desenvolver. Então, assim, tem bastante atividades que são focadas no que você falou, em processos em produtos que já estejam desenvolvidos, mas precisam melhorar alguns pontos. E depois ela vai ter mentoria, inovação, em mercado, tá? Pode trazer um próprio bolsista, alguém, né, perguntou, o Luiz ali perguntou um pouco para falar sobre os bolsistas, vou pedir depois para o Alain ou para o Pedro complementar um pouco isso, mas pode sim, a resposta é sim. E aí, só salientando uma coisa, não só para Piedade, a gente já agradece você ter falado que fez isso, tá? Mas aqui a todos, né, esse apoio que qualquer parceiro puder dar para seus empreendedores que estão no seu ambiente ou algum programa que já tem, como, por exemplo, a Piedade citou o PIX, é fundamental. A gente sabe que, na prática, às vezes o empreendedor tem dificuldade de ter essa compreensão de editais, até o olhar de oportunidade, porque às vezes ele está tão ali com a cara baixa, né, trabalhando, ele tem dificuldade de ter essa leitura e olhar um pouco mais para o horizonte, tá? Então, quem puder fazer isso, eu acho fundamental. Então, se a UniOeste, dentro daqueles processos que, como o PIX, entre outros, sabe que tem alguns empreendedores ali, algumas empresas que já estão desenvolvendo e precisam de oportunidades, puder auxiliar em levar essa oportunidade, em divulgar e depois até, de repente, ter uma leitura mais assertiva do edital, eu acho que isso é fundamental, tá? Isso é extremamente importante, porque, de certa forma, cada parceiro aqui faz uma certa intermediação para um rol de empresas que estão no seu ambiente ou estão no seu raio de atuação. E, às vezes, essas empresas não veem diretamente as oportunidades, né? Não estão conosco nos debates, não estão participando desses processos de divulgação e tal. Então, se a gente conseguir levar isso, eu acho que a gente pode encurtar muito esse caminho. Deixa eu complementar aqui, novo. Augusto. Isso. Piedade, eu vou complementar aqui, mas eu acho que cabe muita orientação de vocês, né, relacionado a essas empresas. Lembra que ele tem que ter um objetivo de aplicar ou de fazer inovação, né? Só que a inovação relacionada principalmente ao edital, ele é bem aberta, né? Então eu posso inovar em produto, eu posso inovar em serviço, eu posso inovar em modelo de negócio, eu posso inovar em processo. Só que ele tem que ter um objetivo da inovação. É para isso que serve, né? O objetivo todo do edital é para isso, né? Então, lembrando que tem que ter isso, porque senão ele não consegue nem contratar o serviço Sebrae-Tech, né? No meio desse processo, como o Augusto falou. E lembrando e reforçando que não é um edital de recurso, né? Não, por exemplo, poxa, eu estou com uma empresa lá, não está conseguindo pagar a folha de pagamento, como tem tantas, né? Não é para isso, tá? O edital é para desenvolvimento de uma ideia que talvez eu queira aproveitar a oportunidade, inclusive de pandemia, para propor um novo serviço ou um novo produto ao mercado, né? Ou eu tenho já há muito tempo, né, uma ideia de inovação na gaveta e não tenho recurso, ou não tenho técnica, não tenho técnico para que possa me ajudar a tirar da gaveta e fazer um MVP e tentar colocar no mercado, e é para isso que serve o edital, tá?
reforçando bem, né, ele é para um processo diferente do que uma ajuda financeira ou algo assim, né? Deixa eu aproveitar, já vou responder ali rapidamente ao questionamento do Luiz Rodrigues, se o Augusto me permite, relacionado às bolsas, né? A partir do item 7.4 lá do edital, tem todas as informações. Então, relacionados aos bolsistas, né, o perfil, né, ele não pode estar tendo remuneração, ele não pode estar já com uma outra bolsa, mas a empresa pode indicar o bolsista, né? Então, tem todas umas regras ali que no edital ali consta. Se tiver alguma outra dúvida lá, o dia de hoje a gente vai estar publicando um FAQ também na própria página do desafio, que acho que vai ajudar bastante relacionado a isso. E se ainda não conseguir sanar as dúvidas, me manda no e-mail principal ali do desafio, ou me contata também, que a gente ajuda em relacionado a isso, tá? Agora, Alain e Piedade, só me permita, né, um exemplo. Vamos de novo no exemplo da Piedade ali, né? Por exemplo, se é para exportação, a gente sabe que às vezes para colocar produto ou serviço no mercado externo, você precisa, por exemplo, mudar, inclusive, o processo de design, né? Perfeito. Você vai inovar no design do produto. Se é uma inovação, né? O produto pode já existir, mas tem um processo de inovação aí acoplado no processo para que ele esteja mais aderente a algum mercado específico, e ele comprovar isso na proposta, é inovação, está aderente, pode fazer. Então. Posso perguntar também, aproveitar o embalo aí? Do nosso lado aqui, também pela Unioeste, já temos algumas empresas que nós desenvolvemos alguns projetos. Então, o que a gente vê de oportunidade? A gente vai direcionar para essas empresas para dar continuidade nesses projetos, tá? Que carecem de mais recursos, né? E também acho que seria muito bem-vindo o serviço da Sebrae Tech, acho que vem bem a somar, né, nesses projetos para dar continuidade neles. Então, já temos algumas empresas que a gente tem relacionamento, então a gente vai procurar mostrar essa oportunidade para elas. Excelente, Thomas. Bom dia aí também, né? É isso aí. Se a gente conseguir acessar essas empresas, esses projetos que já estão no ambiente de vocês, né? Com a orientação de vocês, nós achamos que podemos ter propostas mais sólidas, né? Mais sólidas, inclusive para serem, inclusive não, principalmente para conseguirem acessar e serem selecionadas, né? A gente tem uma limitação, então, excelente. Perfeito aí, obrigado novamente. Eu não sei se o Alain alguém falou sobre, o Luiz perguntou sobre as bolsas, né? Se está claro ali ou se a gente precisa complementar o assunto sobre bolsas, e daí o Alain ou o Pedro, se puderem complementar. Eu passei agora as informações, Augusto, daí está no edital, né? A partir lá do item 7.4, lá tem as informações relacionadas aos bolsistas lá. Beleza. Pessoal, se alguém tem mais alguma dúvida, pode pedir a palavra ali no bate-papo ou levantar a mão, como a Piedade fez ali. Deixa eu aproveitar esse gap, então, enquanto ninguém levanta a mão, para reforçar uma outra questão também, eu acho que uma oportunidade que o Augusto comentou, ele deu exemplo lá da LAR, né? Que pode ser, na verdade, para qualquer grande empresa. A grande e a média, ela não pode ser proponente, tá? No edital. Então, quem é proponente é micro e pequena empresa, né? E MEI, que pode acessar esse recurso e todos esses benefícios do edital. Porém, a média e a grande, se ela quer fazer inovação aberta ou se ela já está fazendo inovação aberta, ela pode acionar uma cadeia de fornecedores ou de startups que estejam enquadradas, né, como MPE, para que possam acessar esse recurso atendendo uma demanda da média e da grande. Então, isso é bem importante. Por exemplo, Cascavel, a gente tem Moinho Iguaçu, tem a Mascarello, tem a própria Unimed, e outras tantas empresas, né, na região toda, que eu, se fosse uma média, uma grande empresa e quisesse fazer inovação aberta, eu utilizaria esse edital para proporcionar. Você imagina, eu tô ajudando as empresas a acessarem um recurso para desenvolver uma solução para mim, né, que aí no futuro eu posso comprar. E a gente acha que isso é um bom projeto também, relacionado principalmente aos critérios do edital, que ele tem um impacto na região toda, né? Econômico bastante interessante
Então, eu recomendaria, né, se você tivesse esses contatos aí com médias e grandes empresas, que incentivassem as suas unidades ou setores de inovação para que influenciassem aí a utilização disso, né? Lembrando que esse edital aí é um dos maiores que a região oeste, se não é o maior, né, Augusto, que a gente já conseguiu proporcionar para a região oeste do Paraná. O estado do Paraná acabou de lançar agora o Centelha, que é muito parecido com o Sinapse, que mais é um pouco ainda na fase de ideação, né? Vocês estão vendo nos grupos aí que está sendo divulgado. O estado todo não dá o recurso desse nosso, que é para o oeste do Paraná só, né? Se eu não me engano, ele dá 1.600.000 e pouco lá, e esse nosso chega até 2 milhões com a contrapartida econômica. Então, é bem importante, é de um vulto, as instituições aí como o Sebrae, PTI, Fundação Araucária se esforçaram demais para conseguir disponibilizar isso, então a gente tem que aproveitar. E é para ontem, né? Os prazos são curtos porque devem ser, né? A gente está no meio de uma pandemia, né? De uma crise, tanto econômica como sanitária, como saúde, e a gente quer aproveitar isso para que possa proporcionar essas oportunidades aí mesmo nesse momento aí para as empresas. Rapidinho, Ronan, só de novo, né, trazer o que o Alan trouxe, né? Se a gente faz uma leitura até 2 anos atrás, dificilmente a gente teria, eu não me lembro, assim, talvez tivesse, né? Mas tiver poucas opções como essa da própria região, né? Tem o Sinapse, sempre existiu e tal, mas girados aqui para a nossa região, fora o que já estava dentro dos parques, né? O PTI já tem incubação há muitos anos, né? Mas processos abertos, assim, compartilhados entre diversos atores, a gente está tendo numa velocidade relativamente boa e bem interessante nos últimos 2 anos para cá, no último ano para cá, talvez. Tá? Então, a gente precisa fazer uso disso, até porque quanto mais a gente conseguir deixar claro e traduzir isso em oportunidades reais, mais chance a gente tem de trazer novos recursos. Isso é para o próprio Sebrae, tenho certeza que para o PT é a mesma coisa. Quando a gente busca recursos para colocar em campo assim, a gente precisa mostrar que a versão passada, né, foi bem sucedida, trouxe resultados para as empresas, foi importante para o território. Então, literalmente, quanto mais melhor a gente aproveitar essas oportunidades, mais oportunidades a gente deve ter. É claro que aí precisam outras questões que a gente precisa trabalhar, a gente já falou, de novo, boca do funil, ideação e tal. Mas quanto mais bem sucedido forem esses editais, eu falo pelo Sebrae, mas imagino que para o Pedro aí é a mesma coisa para o PTI. Mais fácil a gente consegue gerar novas oportunidades, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante aí que a gente precisa estar atento. Augusto, complementar o que você está falando, com certeza. Esse ano a gente até expandiu o edital. Nosso objetivo é oportunizar 60 empreendedores a tirar a ideia do papel. Então, isso são números grandes, assim, em comparação à quantidade de startups que nós temos na região. Para poder apoiar isso, nós vamos dar bolsa também a esses empreendedores. Então, é uma maneira de estimular mais, para aumentar a boca do funil. É aberto, então, se os empreendedores estiverem sendo acelerados ou pré-incubados em outros ambientes, não tem problema. O objetivo é a gente complementar e unir esses esforços, bem como uma rede. Mas, caso a gente não consiga ou tenha poucos projetos, com certeza a gente vai ter que reduzir esse número para o ano que vem. A gente está fazendo uma aposta, o objetivo é cada vez mais melhorar indicadores, aumentar a boca e maturidade aqui do nosso ecossistema. Uma oportunidade que, assim, até a gente se inscreveu e está trazendo para a região, está ligado também à temática de inteligência artificial. Até domingo está aberto para se inscrever no programa de aceleração da Softex, junto com uma empresa âncora. E o PTI é um dos lugares com a aceleradora Hards, de Florianópolis. Então, quem quiser fazer soluções para essa área, está aberta essa oportunidade também, mas já são empresas mais maduras, que o objetivo é receber investimento até R$500 mil para desenvolver uma solução ligada à inteligência artificial. Maravilha, Pedro. Pessoal, já está chegando aí às 9 horas, que é o horário do encontro. Eu vou tentar colocar ainda hoje essa gravação aí no YouTube, então às vezes quem quiser compartilhar com algum amigo, algum conhecido, eu já estou pensando em alguns já,
Eu vou jogar nos grupos, vou fazer o upload lá e depois eu compartilho nos nossos grupos aí do Iguaçu Vale da região para compartilhar com os colegas. Também peço uma atenção especial aí de quem tem pré-incubadora, incubadora, para compartilhar com quem já está dentro, né? Então, acho que é importante reforçar. Tem algumas incubadoras também que não participaram hoje aí, mas quem tem contato aí, né? O Augusto, acho que é importante reforçar, o Bioparque, o Detec. E vamos aproveitar aí, porque dia 10 está aí, né? Semana que vem. Quer falar mais alguma coisa para encerrar? Augusto, Alan? Só agradecer então, Ronald, a gente está no horário aí já, né? De novo, obrigado a você aí, obrigado todo o grupo aí pela oportunidade, a gente está disponível, está conversando direto aí. Então, dúvidas, se forem aparecendo aí também, né, Alan? Vamos conversando, porque o prazo é relativamente curto, então a gente precisa acelerar aí e divulgar para o maior número de empresas que possam ter interesse. Obrigado novamente. Maravilha. Colocando à disposição só, né? Então, me chamem, né? No grupo ou em qualquer outro canal aí que queiram. Hoje à tarde, para você ter uma ideia, eu tenho uma apresentação para a equipe lá de inovação da LAR, para justamente usando esse exemplo que eu comentei aqui de utilização das oportunidades que eles têm e oferecendo esse próprio edital para que possam solucioná-las, né? Então, de novo, à disposição esses dias agora, foco total nisso e o recado é aproveitem, né? Que vocês possam disseminar essas informações desse edital para empreendedores que têm condições, que têm o perfil e incentivem que participem, né? O cavalo está passando. Então, tem data para terminar e aproveitar. Obrigado, tá? Maravilha. Então, muito obrigado a todos. Até semana que vem. Semana que vem, PX, né? Programa de Exportação, com a Piedade e com o Silvani. São 9 horas. Que é especialista em exportação de serviços. E na outra semana, o Adélio conseguiu aí um dos fundadores do Buscapé para falar um pouco para nós aí de inovação. Beleza? Então, no mesmo horário, no mesmo canal. Até mais.